Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Sidney, professor de Química. Primeiramente, quero agradecer o Gabriel pelo convite de fazer a maratona da FEMPAR, esse importante vestibular de medicina que muita gente tem como grande objetivo de vida. Então, qual que é a ideia? Então, o Gabriel me trouxe algumas questões de química para eu poder resolver com vocês, para vocês terem uma ideia de como se faz essa prova desse importante vestibular. Então, se alguém quiser ir dar uma seguida lá na parte do Instagram, aqui no teu Instagram, caso você queira entrar em contato, vou deixar meu telefone, porque além de trabalhar com os cursinhos, eu trabalho com um projeto de aulas particulares e também tem um projeto aí de aulas de revisão online. Inclusive, o Gabriel deve ter postado alguma coisa referente ao nosso sistema. Então, para começarmos esse sistema de revisão, vou trazer para vocês a primeira questão. Então, vamos falar um pouquinho sobre eletroquímica. Dentro da eletroquímica, a questão fala o seguinte: veículos totalmente elétricos e híbridos utilizam baterias que contêm lítio, semelhantes às utilizadas em notebooks e smartphones, das quais a grande vantagem é o fato de não terem um efeito de memória e serem livres de manutenção. Existem diferentes métodos para obtenção e purificação do lítio, como, por exemplo, o processo eletrolítico. Então, agora, vamos ver um pouquinho o processo da eletrólise. Nesse processo, para se obter 700 miligramas de lítio metálico, utilizando uma corrente de 5 amperes, o tempo necessário em minutos é de aproximadamente, dado massa molar do lítio 7 gramas, 1 farad vale 96.500 coulombs. O que você precisa saber? Num processo de eletrólise, lembrando que a única coisa que muda da pilha para a eletrólise são os polos. Como eu tenho um lítio, e esse lítio tem uma carga 1+, ele precisa receber um elétron para se transformar no lítio metálico. Essa é a primeira ideia essencial que vai nos interessar. O lítio com uma carga 1+, recebe um elétron. E aí, qual que é a sequência que você tem? 1 mol de elétrons equivale a 1 mol de lítio metálico. Esse é o procedimento que você tem. Caso você tivesse uma carga 2+, 3+, você teria uma proporção de 2:1, 3:1. Mas aqui no caso do lítio, como é metal alcalino, 1:1. Porém, como é que você consegue representar o elétron? O elétron tem uma massa desprezível, portanto, por massa não daria. O elétron não é uma molécula gasosa, não daria para representar por 22,4. Então, qual é a melhor forma de você representar o elétron? Na forma de carga. E quanto que vale 1 mol de carga? 96.500 coulombs. E isso corresponde a uma massa de lítio que, segundo o próprio texto, vale 7 gramas. 7 gramas. Está aí a minha primeira relação estequiométrica. 96.500 está para 7 gramas. Mas olha só o que o texto me deu. Eu tenho que obter 700 miligramas. Fazendo a transformação, 700 miligramas são 0,7 gramas, isso aqui vai me dar um valor de X, e esse X, como o 0,7 é 1/10 do 7, significa que eu vou ter 9.650 coulombs. Essa é a quantidade de carga que eu preciso. Tá, professor, mas ele quer saber o tempo. E aí, o que acontece na física? Quando você fala em coulomb, o coulomb nada mais do que é 1 ampere vezes o segundo, tanto que tem aquela famosa relação da física em que você pode trabalhar com o kit, porque o coulomb é igual a ampere vezes o segundo. Por isso que nós utilizamos esse sistema. Como eu tenho uma carga que é 9.650, que é igual à amperagem, que vale 5 vezes o tempo que eu quero determinar. Aí você vai fazer 9.650 divididos por 5, 1.930 segundos. Essa seria a nossa resposta. Porém, ele quer a resposta em minutos. O que você faz em seguida? Divide isso aqui por 60 e você vai ter aproximadamente
32 minutos. Isso é uma questão clássica da prova da evangélica, a parte de eletroquímica, em que você ou determina a massa, ou determina o tempo, determina a quantidade de corrente que atravessa a solução. Então, repare que todo o segredo está na estequiometria, com auxílio desse kit lá da física que vai te ajudar. Essa é a primeira questão a ser resolvida. Segunda, vamos falar um pouquinho sobre radioatividade. Então, olha só. O carbono 14 é um isótopo muito usado para datar materiais orgânicos, porém, os geólogos precisam de outros materiais para determinar a idade de rochas mais antigas. Um dos radioisótopos utilizados é o potássio 40, cuja meia-vida é de 1,26 giga-anos. 1 giga-anos equivale a 109 anos. Sabendo que o potássio 40 se desintegra por captura de um elétron, essa captura de um elétron é a mesma coisa que a partícula beta, é a mesma coisa. O tempo necessário para que 75% de uma amostra se desintegre e o número de nêutrons do elemento químico formado nesse processo são, respectivamente. Como trabalhar esse sistema? Primeiro, a primeira informação, ela é técnica. Olha só, meia-vida. Tempo necessário para você desintegrar metade dos átomos radioativos. Metade dos átomos radioativos. Só que repare essa parte. O tempo necessário para que 75% da amostra se desintegre. Espera aí. Se eu desintegrar 75%, significa que vai sobrar ainda 25%. 25%. Então, o que eu tenho? Se essa amostra começar com 100% e for uma meia-vida, vai para 50%, que vai cair para os meus 25%. Quantas meias-vidas foram usadas? 2 meias-vidas. Quanto que vale cada meia-vida? 1,26. Portanto, 1,26 giga-anos vai me dar 2,52 giga-anos. Essa é a primeira parte da nossa resposta. Então, veja bem, como eu tenho 100%, cai para 50%, 50% para 25%, que é o tempo que eu preciso, eu vou ter 2,52. Ou seja, a minha resposta só pode ser a D ou a E. Porém, repare que eu tenho potássio 40. Professor, como é que eu vou descobrir o número atômico? Se tem tabela periódica para consultar. Olhando a tabela periódica, o potássio tem número atômico 19 e número de massa 40. Olha só. Ele teve a captura de um elétron. Ou você representa aqui o próprio elétron 0 e menos 1, ou você pode colocar esse elétron na forma de uma partícula beta. Não faz diferença qualquer. E isso aqui vai ser transformado num novo elemento X. Qual vai ser a massa desse elemento X? 40, 19 menos 1 vai me dar 18. Portanto, a representação desse elemento X vai ser 40 e 18. O que o exercício quer? Ele quer que você descubra qual é o tempo e o número de nêutrons do elemento químico formado. Se eu tenho 40 e 18, significa que eu vou ter 22 nêutrons. Logo, a resposta dessa famosa questão aí envolvendo radioatividade, a resposta é a letra E. 2,52 giga-anos e eu vou ter 22 nêutrons. Questão fácil, envolvendo o conceito de meia-vida, que é o tempo necessário para desintegrar metade dos átomos radioativos, e uma reação de bombardeamento de um elétron, ou também poderia ser uma questão de desintegração, onde o elemento pode emitir partículas alfa, beta, radiação gama, que é o mesmo sistema. Então, está aí a nossa segunda questão. Terceira, propriedades coligativas. Dá uma olhadinha aqui que eu vou dividir essa questão em duas telas. A adição de um soluto não volátil em um solvente puro provoca o abaixamento de sua pressão de vapor e, em consequência, sua temperatura de ebulição é alterada. Um estudante resolveu medir no laboratório as temperaturas de ebulição de 4 soluções aquosas, todas de concentração meio mol por litro, e compará-las com as da água pura, como mostrado a seguir.
Então, aqui, eu tenho água, sulfato de sódio, sulfato de magnésio, glicose e sulfato de alumínio. Para você enxergar melhor, eu trouxe a mesma questão dividida em dois. Água, sulfato de sódio, sulfato de magnésio, glicose e sulfato de alumínio. Com relação aos resultados obtidos pelo estudante, assinale a afirmativa correta. Primeiro, quando você fala em propriedades coligativas, como o próprio texto já disse, propriedades coligativas são aquelas que são afetadas por solutos não voláteis. E todas as propriedades coligativas, elas seguem uma regra que pode ser facilmente lembrada por essa expressão aqui, ó. Para você. O que isso acarreta? Eu falo que nós temos uma boa proposta de revisão sobre propriedades coligativas, que eu chamo de montanha-russa das propriedades coligativas. Por quê? Porque quanto maior a concentração das partículas, repare que o V aponta para baixo, menor vai ser, deixa eu colocar aqui embaixo, menor vai ser a pressão de vapor. Aumenta a chamada pressão osmótica, e lembrando que pressão osmótica não é osmose. Pressão osmótica é uma pressão externa que impede a osmose, então eu vou ter um aumento da pressão osmótica, uma diminuição do ponto de congelamento, e repare que o acento do E está para cima, aumenta o ponto de ebulição. Todas as nossas 4 propriedades coligativas estão resumidas nesse para você. Aumento da concentração de partículas, diminui pressão de vapor, aumenta a pressão osmótica, diminui ponto de congelamento e aumenta ponto de ebulição. Importante esse para você. Só que tem um detalhe. Quanto mais partículas você tiver em solução, maiores são as suas propriedades coligativas. A água é a minha referência. Agora, o que eu tenho? Eu tenho Na2SO4. Na hora que você colocar isso aqui em água, quantas partículas você vai produzir? Lembrando que aqui eu tenho um sal. E aí tem uma regrinha de ouro que você nunca separa o oxigênio do átomo central no ânion. Portanto, SO4 mais 2 de sódio, eu vou ter 3 partículas. Então, sulfato de sódio produz 3 partículas. Próxima substância, MgSO4. Esse MgSO4, quando colocado em água, não separe o oxigênio do átomo central. Mais uma de magnésio, eu vou ter 2 partículas. Sulfato de magnésio, 2 partículas. Próxima molécula que vou encontrar, C6H12O6. Repare, essa molécula não tem H na frente, não é ácido, não tem OH no final para ser uma base, não tem metal para formar a ligação iônica de um sal. E a glicose é solúvel em água e é um soluto não volátil. Quantas partículas eu vou produzir? Uma só ela. Simplesmente uma única molécula que a gente pode chamar de partícula. E a outra substância que aparece é o sulfato de alumínio. Al2SO4,3. Não separem o oxigênio do átomo central. Só que 3 vezes o sulfato e 2 vezes o alumínio vai acarretar em 5 partículas. É isso que vai me interessar para você responder a questão. Então, vamos lá. Letra A. As temperaturas de ebulição das 4 soluções foram menores do que a água pura. O que acontece quando você aumenta a concentração de partículas, aumenta ponto de ebulição. Portanto, letra A, falsa. B. A solução de sulfato de alumínio apresentou a maior temperatura de ebulição. Como eu tenho a maior concentração de partículas, maior ponto de ebulição. E como o sulfato de alumínio tem a maior quantidade de partículas, letra B como a resposta correta. Porém, deixa eu só analisar as outras. A solução de sulfato de sódio apresentou a menor temperatura de ebulição, falsa. A que tem menor temperatura é a glicose, só tem uma partícula. D. A solução de glicose apresentou a maior temperatura, falsa, porque ela tem a menor concentração, a menor temperatura entre os compostos. E as soluções de sulfato de magnésio e sulfato de alumínio apresentam a mesma temperatura? Não,
Para ter a mesma, teria que ter a mesma concentração de partículas. Captaram bem a mensagem? Propriedades coligativas afetam o solvente pela adição de um soluto não volátil. E o que rege as propriedades coligativas? O para você. O para você. Próxima questão. Vamos envolver um pouquinho os conceitos de equilíbrio químico. Olha só. Ácidos orgânicos têm sido utilizados como esfoliantes químicos para promover a renovação celular e colaborar com a administração de substâncias que atuam estimulando a produção de colágeno e elastina, permitindo a renovação da pele. O pH da solução ácida influencia diretamente no efeito esperado. Uma solução diluída de concentração 0,01 mol por litro de um monoácido orgânico fraco com pKa igual a 4. Utilizado em um processo de esfoliação, apresenta pH aproximadamente igual a... Primeiro, a primeira informação que me interessa. Eu tenho um monoácido. Monoácido é aquele que só tem um hidrogênio ionizável. Eu vou chamar esse monoácido de HX. Poderia chamar de HI, HC, H qualquer, mas só tem um hidrogênio. Quando você colocar esse hidrogênio na água, ele vai produzir o H+ e o X-, porque ele é um monoácido. Agora, repare, aqui ele me dá um pKa. O que é um pKa? Esse P representa que eu tenho um potencial do Ka, ou seja, esse pKa é menos o log do Ka. E se é menos o log do Ka, repare, como o nosso pK vale quanto? Vale 4, quanto que vai valer a concentração desse Ka? Essa concentração vai valer 10 a menos 4. Então, como você tem um potencial da constante de acidez, e se o pKa vale 4, significa que esse Ka ele veio de uma concentração de 10 a menos 4. Se fosse um pK valendo 3, seria 10 a menos 3. Se fosse um pK valendo 2, seria 10 a menos 2. Se fosse um pK de 2,3, 10 elevado a menos 2,3. Opa, eu já tenho que o Ka vale 10 a menos 4. Espera aí, mas o que é esse Ka? Assim como toda e qualquer constante de equilíbrio é o produto sobre o reagente. Então, olha só. Como eu tenho o meu monoácido lá em cima, esse Ka vai ser igual à concentração do H+, que multiplica o X- dividido pela concentração do HX. Essa é a expressão do meu Ka. Só que como o meu Ka ele vale 10 a menos 4, e como eu quero descobrir o pH, eu não sei a concentração do H+. Vou chamar de X. Mas como a proporção é de 1 para 1, 1 para 1, eu tenho um de H+ e um de X-, a concentração do X- é a mesma, dividida pela concentração do ácido, que é dada no texto. Quer ver? 0,01. Só que eu vou transformar esse 0,01 numa notação científica que vai valer 1 vezes 10 a menos 2. Continuamos a nossa matemática. Eu vou ter x² igual. Isso aqui passa multiplicando por outro lado e eu vou ter 1 vezes 10 a menos 6. Portanto, esse x vai ser a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 6 e esse x vai corresponder a 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ou seja, só lembrando as propriedades da parte da raiz de 1, 1. Raiz de 10 a menos 6 conserva a base dividida pela raiz quadrada. Aqui tem um 2 aqui, ó. Vai me dar 10 a menos 3. Ou seja, eu acabo de calcular a concentração do H+. Vamos fazer uma pequena divisãozinha aqui, ó. Vou fazer por aqui, ó. Como o pH é menos o log da concentração do H+, e eu acabo de calcular a concentração, portanto, é menos o log de 10 a menos 3.
E nessa parte, o log fica fácil. Quanto que vale todo o log na base 10? O próprio expoente. E quanto que vale o log de 10 a menos 3? Menos 3. Com o menos da fórmula, quanto que vai valer o pH dessa solução? 3. Logo, a alternativa correta dessa questão, a letra D. Então, olha só, vou deixar um pouquinho para você observar atentamente esse processo. Então, eu tinha um monoácido, fiz o processo de ionização, pKa é menos o log do Ka. Como o pKa vale 4, significa que esse pKa 4 veio de uma solução de 10 a menos 4 e encontrei o Ka. Como eu tenho produto sobre reagente, apliquei a equação, fiz a resolução e encontrei que a quantidade do H+ vale 10 a menos 4, 10 a menos 3. Como o pH é menos log do H+, e o H+ vale 10 a menos 3, meu pH corresponde a 3. A alternativa correta, letra D, pH 3. Um pouquinho de log, mas resolve esse processo. Próxima questão. Química orgânica, bem clara. Butilbrometo de escopolamina, cuja forma estrutural está representada a seguir, é utilizado para tratamento de cólicas e dores abdominais, podendo ser administrado por via oral ou intravenosa. Assinale a opção que indica a denominação dos isômeros espaciais do butilbrometo. Primeiro, quando eu falo em isomeria plana, plana ou constitucional, é aquela que envolve comparação. Na isomeria plana, eu posso ter isomeria de função, quando trocam as funções. Isomeria de cadeia, quando trocam as cadeias. Isomeria de posição, quando mudam as posições da dupla, da tripla, do grupo funcional. Porém, cuidado, existe uma isomeria chamada metameria, que também troca a posição, mas troca a posição de quem? Do heteroátomo. Quando você perceber que troca a posição, mas é a posição do heteroátomo, é metameria. E quando você perceber que trocam as funções, mas uma dessas funções pertence a um enol, enol com aldeído, enol com cetona, é tautomeria. Só que esses 5 casos aí, cadeia, função, posição, metameria e tautomeria, são isomerias planas. Dá para eliminar algumas coisas aí. Repare que tautômeros e metâmeros já podemos eliminar, porque tautomeria é isomeria plana e metameria, isomeria plana também. Isomeria geométrica, enantiômeros e diastereisômeros. O que nós vamos encontrar por aqui? Para ter isomeria geométrica, é necessário que você encontre uma dupla ligação, mais carbonos diferentes nos 2 carbonos de dupla ou cadeia fechada que tenha pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Então, vamos analisar isso aí. Porém, os enantiômeros são aqueles em que um é a imagem do outro no espelho, como acontece com as minhas mãos. Repare que a mão esquerda ela é a imagem da minha mão direita e não são sobreponíveis. Só que para ter enantiômeros, é necessário que você tenha qual tipo de isomeria? A óptica. E para ter isomeria óptica, o que você precisa encontrar? Uma cadeia assimétrica. Espera aí, mas como é que eu acho uma cadeia assimétrica? O que você vai ter que caçar na cadeia? Um tal de átomo quiral. E para ser um átomo quiral, eu preciso ter 4 ligantes diferentes. Na química orgânica, normalmente você vai caçar um carbono quiral. Tem algum carbono quiral nessa cadeia? Inclusive, tem vários. Repare que aqui eu tenho um carbono quiral, lembrando que para baixo tem um hidrogênio, tenho cadeia aromática, tenho a hidroxila, tenho o hidrogênio e todo esse conjunto de átomos para a esquerda. Tendo apenas um carbono quiral, nós já temos a tal da isomeria óptica. E se tem isomeria óptica, eu tenho um que desvia para a esquerda, levógero, um que desvia para a direita, destrógero, e quando um estiver se olhando no espelho, eu tenho o chamado enantiômero. O enantiômero são aqueles compostos que têm isomeria óptica, que tem algum tipo de isomeria espacial, em que um é a imagem do outro no espelho. Portanto, nessa questão, a alternativa que mais se enquadra é a letra C, os enantiômeros que fazem parte da isomeria óptica. E para ter isomeria óptica, preciso do carbono quiral. Como a cadeia tem carbono quiral,
temos a tal da isomeria óptica pelos enantiômeros. Próxima questão, vamos falar mais um pouquinho sobre interpretação de tabela periódica. Então, olha só. Considere que o metal pesado é o nome genérico utilizado para indicar todo metal com densidade acima de 6 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui é importante. Toda vez que tiver acima de 6, você vai ter o metal pesado. Na forma metálica, esses metais não são solúveis em água, no entanto, a chuva ácida reage com esses metais, tornando-os substâncias solúveis e liberando cátions que podem atingir águas subterrâneas, gerando problemas de poluição ambiental. Observe a tabela com as massas e volumes ocupados por 5 metais. Deixei de uma outra tela para ficar mais fácil a visualização. Tem o alumínio, bário, cádmio, lítio e magnésio. De acordo com o texto, assinale a opção que indica o cátion do metal que, ao reagir com chuva ácida, pode provocar poluição ambiental nas águas subterrâneas. Ou seja, eu preciso encontrar um metal que tenha uma densidade acima de 6. Se for abaixo de 6, ele é chamado metal leve. Se for acima de 6, metal pesado. E como é que nós vamos trabalhar com esse sistema? Olha só, novamente, vamos entrar com a nossa matemática básica. Como que eu vou trabalhar isso? Vamos começar com a densidade do primeiro elemento aqui, que é o alumínio. Então, repare, o alumínio ele tem uma massa e um volume de 30. Como é que eu calculo densidade? A densidade nada mais é do que a massa divididos pelo volume. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a massa e dividir cada um desses elementos pelo seu volume e descobrir qual deles tem acima de 6. Então, vamos lá. A princípio, primeira informação, 81 gramas divididos por 30. 81 divididos por 30 centímetros cúbicos. Opa, deixa eu só apagar aqui. Centímetros cúbicos. Se bem que mililitro é a mesma coisa, você vai encontrar 2,7 gramas por centímetro cúbico. O alumínio não é. O alumínio não é. Bário, eu vou fazer o seguinte. 144 gramas divididos por 40 centímetros cúbicos. 144 divididos por 40, eu vou encontrar 3,6 gramas por centímetro cúbico. Também não é o elemento bário. Vamos pegar o elemento cádmio. Pegamos 435 gramas e vamos dividir por 50. E 435 divididos por 50, você vai ter 8,7 gramas por centímetro cúbico. Opa, eu já achei a minha resposta. Se bem que, se você analisar por aqui, ó, 10,6 divididos por 20, isso aqui vai dar 0,53, e 17,40 por 10 dá 1,74. Ou seja, qual é o único elemento metálico que tem uma densidade acima de 6, que é considerado metal pesado, é o cádmio. Portanto, a minha alternativa correta vai ser, nesse caso, a letra C. Essas são as questões que me propuseram a fazer, então eu gostaria e desejar, assim, do fundo do coração, uma ótima prova nesse domingo, que você faça sua prova com calma, chegue no local apropriado, chegue mais cedo, se acalme, controle essa sua ansiedade, que isso vai fazer com que você faça uma boa prova. Mais uma vez, Gabriel, agradeço a atenção e a participação aí no seu canal. Faço questão de ajudar vocês a participar desses vestibulares importantes e, mais do que nunca, torço do fundo do meu coração que você consiga uma das vagas desse famoso concurso de vestibular que é a FEMPAR. Gente, agradeço a atenção e a participação de vocês. Tenham uma ótima prova domingo, fico com Deus e até um próximo encontro. Vejo vocês por aí. Tchau, gente, se cuidem.